Que a graça e a paz seja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo nesta manhã. Hoje nós vamos trabalhar o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é muito legal, né? A gente trabalha bastante ele dentro da igreja. Ele tem, como a gente vai ver aqui, duas etapas, né? Uma etapa histórica, uma etapa profética. E o seu personagem principal, né, que é Daniel, ele é inspirador para o povo de Israel e também para a igreja, né? Sempre que se fala em resistência na fé, se lembra de Daniel, né? Que tinha ali todos os privilégios do reino, mas abriu mão em nome da sua espiritualidade, em nome da sua devoção. Quem não se lembra, né? Quando o texto bíblico fala, né, que Daniel se posicionava 3 vezes por dia em direção a Jerusalém e orava, né? Aqui a gente tem até bases, né, para a doutrina da oração com ênfase, né, no livro de Daniel. Começamos, né, com os nossos alvos da lição, né, que o primeiro deles é perceber a firmeza de Daniel e a sua importante atuação na Babilônia, como um sábio ali da Babilônia, uma pessoa que era consultada com frequência pelo rei, pelas autoridades, e também a sua postura, né, tanto dele quanto dos seus amigos. O segundo alvo, né, permanecer firme diante das provações e tentações. Eu queria que vocês percebessem, meus queridos, essa questão, essa divisão, né? Saber, sentir e agir. Esse primeiro saber é uma oferta do estudo, né? Perceber a firmeza de Daniel e a sua importante atuação na Babilônia. E os dois seguintes, né, são respostas que nós damos a esse estudo, né? Permanecer firme diante das provações e tentações e estar atento aos acontecimentos políticos do país e analisá-los da perspectiva bíblica. O livro de Daniel, ele traz para a gente algumas coisas importantes, né, sobre a vida diária na igreja. Se a gente perguntasse a Daniel se ele se interessava por política e outras causas sociais, a resposta dele seria definitivamente sim. Seu livro traz a história e as visões que envolvem esse personagem, mostrando como a soberania de Deus esteve presente sobre toda a terra. O livro ele foi escrito no ano de 535, né, antes de Cristo, né, a estimativa, né, da escritura desse livro nesse período. O autor é o próprio Daniel. O local, a Babilônia. Alvo, quem eram os destinatários originais do livro, os israelitas que estavam exilados e reis também babilônicos, né, que não era só profecia para o povo de Israel, mas também para os reis da Babilônia. A palavra-chave não poderia ser outra: firmeza. E o versículo: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel 1, versículo 8. Aqui a gente tem essa ação de Daniel de manter-se firme, né? Bem, o livro ele está dividido em duas etapas, né? A primeira parte é histórica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, e a segunda parte é profética. A gente tem na primeira parte, né, do capítulo 1 ao 6, né, a dedicação de Daniel, a sabedoria de Daniel, a fé dos amigos de Daniel, a visão de Nabucodonosor, a festa de Belsazar e Daniel na cova dos leões. A parte profética que é apresentada do capítulo 7 ao 12, trata ali primeiro a visão dos quatro animais e do ancião de dias, a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno, a profecia das 70 semanas, a visão pessoal de Daniel, a visão das nações e a visão de Israel. Então a gente vai perceber que há essas duas ênfases, né, no livro de Daniel, uma histórica e outra profética, para até garantir a sua colocação entre os profetas e não entre os livros históricos. Então a gente vai perceber essa divisão dentro do livro. Daniel, em uma sentença, poderia ficar da seguinte forma: o profeta afirma, pelo testemunho pessoal e pela pregação de suas profecias, a soberania de Deus sobre o mundo e também sobre a história. Queridos, eu queria que vocês atentassem para esse ponto, né? Deus está o tempo todo intervindo na história. Deus está mudando a história em favor da sua palavra, em favor
do cumprimento das profecias que ele mesmo revelou, Deus ele faz essas intervenções ao longo da história. É por isso que nós oramos ao Senhor, para que ele faça intervenções, para que ele intervenha e abençoe, né, o seu povo, né? Bem, quando a gente vai falar do personagem Daniel, a gente tem pelo menos duas características. Primeiro, é um jovem promissor, né? Ele nasceu em uma família nobre e ainda muito jovem ele foi levado cativo para a Babilônia e selecionado para a Academia Real de Nabucodonosor. A gente pode também destacar que era um homem de oração, era um homem de integridade, ele ocupou ali altos postos no governo, pelo menos de três reis importantes, que o primeiro dele era Nabucodonosor, o segundo era Belsazar e o terceiro era Dário. E a gente nota que essa característica de ter atuado em altos postos não lhe subiu a cabeça, não comprometeu a sua integridade, a sua fidelidade. O trabalho que ele realizou na Babilônia, né, a sua atuação na Babilônia durou cerca de 60 anos e Deus revelou a ele tanto coisas do presente, coisas do futuro e também deu a habilidade também de interpretar sonhos. Quando a gente pensa, né, nas amizades de Daniel, a gente lembra daquele adágio popular que diz, né, diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. E isso se aplica muito bem a Daniel e também aos seus três amigos, né? A gente vê que eles estavam próximos a Daniel e eles tinham essa postura de fidelidade a Deus. Meus queridos, a gente precisa entender que quando o crente não influencia, ele é influenciado. Ou ele serve de exemplo para os seus amigos, ou ele copia o exemplo dos seus amigos. É interessante que a gente consiga perceber essa dinâmica na faculdade, no trabalho, que a gente consiga perceber essa dinâmica também nas relações pessoais e até mesmo dentro da própria igreja. É importante que o crente ele seja sempre a referência. Eu trabalhei com um pastor que ele disse uma coisa importante, uma coisa simples, uma coisa importante. Ele disse o seguinte, ele disse, olha, quando eu vou a um restaurante com alguns amigos, eu tomo logo a dianteira no cardápio. Veja só, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Eu tomo logo a dianteira do cardápio. Por quê? Porque eu já digo logo assim, olha, em vez de a gente pegar uma bebida aqui, vamos pegar um refrigerante. E aí ele já vai ditando ali mais ou menos como vai ser o final disso daí. Porque se ele deixa na mão dos amigos, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar aqui um whisky, vamos tomar aqui uma bebida quente, não sei o quê. E aí o que que acontece? Ele começa a ficar no meio de pessoas que estão ali bebendo. E isso não, dependendo do contexto, dependendo da visão como fica, fala assim, olha onde está ali o pastor. O pastor está no meio do povo bebendo. Ele diz assim, eu tomo logo a dianteira, porque eu já digo o seguinte, eu não vou beber. Então, se você quiser fazer o seu, você faça, mas vai perceber que tem essa característica. Isso não tem nada a ver com intransigência, não tem nada a ver com gula, né? Porque ele pediu primeiro. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver tomar a dianteira, tomar as rédeas da situação. E quando você faz isso, você evita muitos problemas, né? Então, é importante que você tenha essa postura. Influencie, influencie. Você não vai impor as pessoas, mas você vai influenciá-las a ter um comportamento melhor. Bem, a gente pode perceber que o ministério, né, de Daniel, ele trabalhou em cima da questão da interpretação, né? Então a gente vai ver que esse tópico, né, chamado mistério e interpretação é algo que estava presente dentro do ministério de Daniel. Eu não li errado, não. Eu estava lendo mistério, mas estou falando aqui do ministério de Daniel. E a primeira parte do livro, né, mostra como Deus atua tanto nos detalhes da vida de quem se entrega a Ele, como nos grandes acontecimentos da história. Eu gosto muito de uma expressão de Spurgeon, quando ele diz: Deus nos abençoa muitas vezes, cada vez que nos abençoa. O que isso quer dizer? Que quando Deus derrama suas bênçãos sobre nossas vidas, acaba atingindo também as pessoas que estão em volta. Imagine só um crente sendo abençoado, eu vou fazer aqui a analogia, como se estivesse sendo derramado sobre sua cabeça um balde de água. Então, na medida que bate a água na cabeça, vai bater naqueles que estão também
próximo. Assim são as bênçãos do Senhor. Então, Deus revelava as coisas a Daniel e quem estava na proximidade conseguia experimentar dessa revelação do Senhor, conseguia usufruir dessa revelação do Senhor. E aqui, meus queridos, vem a interpretação, né, desse ministério, desses mistérios de que eram apresentados diante do povo, as dúvidas que surgiam, os problemas que, que eram decorrentes desses mistérios, né, que surgiam. E aí vem Daniel e interpreta esses sonhos com situações até difíceis, né, de se lidar. E Daniel coloca a interpretação dos sonhos. Né? Isso é uma coisa que chama a atenção dentro do livro e mostra que Deus revela as verdades espirituais aos seus filhos. Né? Esse livro também tem, assim, tem a segunda parte, né? A segunda parte, né, de Daniel de 7 a 12, né, essa primeira parte foi de 1 a 6, né, a do 7 a 12, enche o povo que está atribulado, né, de esperança, porque ensina que a luta ela terá um fim. Daniel ele descreve os ataques do mal, né, e também mostra como Deus cumpre por etapas sua promessa de vencer. E aqui a gente vai perceber, né, cumpre por etapas as promessas de vencer. Crente precisa aprender a seguir o cronograma de Deus. A gente quer às vezes pular as etapas e não entende que as etapas servem para o nosso aperfeiçoamento, servem para mostrar os propósitos de Deus. Você não tem como pular do começo para o fim, você tem que trilhar todo o trajeto que Deus preparou, né? Do ponto de vista de doutrinas, né, o livro de Daniel ele apresenta duas respostas ao problema do mal. A primeira resposta, né, é essa resistência humana, que a gente percebe que em Daniel a tentação ela foi vencida com disciplina e santidade. Guarde bem essas duas palavras, disciplina e santidade. O perigo foi superado com oração e fé. E o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. Por que eu pedi para vocês guardar essas duas palavras, disciplina e santidade? Santidade é um processo que começa no dia da nossa conversão e se estende até o dia da nossa chamada para as moradas celestiais. Esse é um processo que dura toda a nossa vida. E disciplina, meus queridos, é uma coisa que todo crente ele precisa ter. Ele precisa ser disciplinado no seu trabalho, precisa ser disciplinado na igreja, precisa ser disciplinado nas suas relações, na sua economia, nas suas economias, né, nas suas finanças, né? Perceba que essa característica tem faltado a muitos crentes hoje. A gente precisa realmente exercitar mais a disciplina. E sem abrir mão da santidade, é claro. Né? O perigo foi superado com oração e fé. E o pecado foi denunciado com temor e sabedoria. O outro ponto, né, que fala sobre outra doutrina, né, que é trabalhada no livro, como em alguns outros profetas anteriores, a gente também viu a questão da soberania divina. Em nível pessoal, o Senhor protege do perigo e consola o seu povo, assim como garante que os pecados individuais sejam punidos. Em nível mundial, o Senhor tolera até certo ponto os pecados das nações, levantando-as e derrubando-as, bem como preparando a chegada do Messias. Né? A gente vai perceber que há uma permissividade do Senhor, né? Há uma permissão do Senhor em determinados comportamentos das nações para o cumprimento final da profecia. Né? Vocês estão percebendo assim a clareia, apaga, né? Eu tô com a bateria aqui do notebook, né? Mas aqui eu tô tendo um problema de queda de energia aqui na residência, tô aguardando aqui até na residência não, na rua, né? Tô até com medo de queima, né, de equipamentos. A gente já informou a companhia de iluminação para ver se resolve esse problema, que é um perigo, né, pra gente, né? Bem, aí a gente passa aqui para o ponto do, da relação do livro de Daniel com o Novo Testamento. Né? Há pelo menos três indicações da figura de Cristo nas profecias contidas no livro de Daniel. Né? A primeira delas, Daniel 2, 34 e 35, versículo 44 e 45 desse mesmo capítulo. Daniel 7, do 13 ao 14, e Daniel 9, do 25 ao 26. O que trata cada uma delas? Né? Essa primeira, né, Daniel capítulo 2, a pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos e fere a estátua, estabelecendo o reino de Deus, refere-se aqui à segunda vinda de Cristo. Daniel 7, né, fala sobre o Filho do Homem que estabelece o domínio eterno. Esse Filho do Homem é Cristo, na sua volta gloriosa. E o Daniel capítulo 9
fala sobre o Messias ungido que vem, né? E é removido logo e em seguida a destruição da cidade, referindo-se à primeira vinda de Cristo e à destruição de Jerusalém. Então a gente tem três profecias, uma já cumprida, né, na pessoa de Cristo, e duas que estão ainda em processo de cumprimento, que aguarda a segunda vinda de Cristo. Há também dentro do livro de Daniel uma relação muito próxima com o livro do Apocalipse, né? Pois o Apocalipse ele confirma que a profecia no livro de Daniel confirma a profecia no livro de Daniel deixa eu ler. Apocalipse confirma o que a profecia no livro de Daniel nos havia antecipado sobre a vinda de Cristo, que removerá o mal do mundo e libertará o seu povo da opressão. Da mesma maneira que essa mensagem ela confortou os israelitas fiéis, né, na época do livro de Daniel, ela também nos conforta, né? Nós que vivemos num mundo imperfeito e às vezes até mesmo amedrontador, né? Então a gente precisa perceber que as profecias que estavam contidas no livro também elas são reforçadas, estavam contidas no livro de Daniel, elas também são reforçadas no livro do Apocalipse. E aqui a gente tem essa promessa de libertação, essa promessa de distinção entre o ímpio e o justo. Lembra que eu disse a vocês quando a gente estudou o livro de Ezequiel? Toda a literatura apocalíptica ela tem como teor principal trazer esperança para o povo. E aqui a gente vai perceber isso de maneira muito clara. Mostrar que Deus ele vai punir o ímpio e vai abençoar o justo. E eles não estarão no mesmo plano. Um estará na perdição e outro estará sendo glorificado com o Senhor. Finalizando, meus queridos, Daniel apresenta em seu livro a reação de Deus contra o mal, tanto no presente como no futuro. Devemos nos posicionar contra a maldade ao nosso redor e manter a esperança na recompensa do reino eterno de Deus. Essa é a expectativa do crente, essa deve ser a expectativa do crente, né? Confiar no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. O mal vai ser punido e aqueles que fazem o bem vão ser abençoados. Vamos manter sempre essa esperança e entender que a recompensa verdadeira não vem do homem, não vem de governo, não vem de políticos. Vem sempre do Senhor. Deus te dê uma semana abençoada, meu querido. Na próxima semana nós vamos começar o bloco dos profetas menores. Tá ok? Então, até a próxima semana. Forte abraço.